Começando mais um vídeo para o canal e hoje eu venho falar sobre algo que é importante para aquela pessoa que está tendo um relacionamento com um americano ou uma americana, principalmente com americanas. Por quê? Porque essa parte que eu vou falar agora é um pouquinho complicado. Eu sou casado com uma americana, mas para mim casar, claro, teve um processo de namoro, teve um processo de noivado e, por fim, o processo de casamento. Mas para casar, para noivar, você tem que comprar um anel. E não é tão simples como eu pensei, porque no Brasil, na maioria das vezes, a gente compra um anelzinho assim, de ouro, e a gente pede a pessoa em namoro ou em noivado, e em si você faz um compromisso com esse anel. Mas não tem, assim, aquele chama toda, aquela coisa assim de que, se você não der um anel de ouro com pedras, você não é um bom marido. Pode ser que com pedras seja bom ou não, mas o que importa é ter um anel de ouro para você assumir um relacionamento. Já com uma americana é bem complicado, é bem mais... É o inverso disso. E na cultura americana já é bem complicado isso. Principalmente para uma pessoa que nunca passou por isso. Para entender este lado da cultura americana sobre anéis de compromisso, anéis de noivado, de aliança. Então, assim, eu vou pedir para minha esposa explicar melhor para vocês sobre isso, porque essa parte, ela é muito importante para as pessoas que querem ter um relacionamento com uma americana, e para entender isso direitinho, porque para mim entender isso demorou um pouco, então eu tive que pesquisar para mim saber o que eu estava fazendo, porque antes de tudo eu pensava assim, eu vou pedir ela em noivado, e tinha na minha mente que eu iria comprar somente um anelzinho de ouro, e era suficiente. Mas não é o suficiente, galera. Então, assim, vou pedir para que a Rachel explique bem para vocês, e aí vocês vão entender o porquê que não é o suficiente só um anelzinho de ouro, ok? Rachel, agora é com você. Oi, boa tarde todo mundo. Eu tô aqui com meu marido Marcos, que aparentemente ele acha que as americanas acham que não é suficiente só um anel de ouro, mas não é assim. Eu vou explicar para vocês como que esse assunto veio em nossa vida. Primeiramente, a gente foi, ele queria ir ao shopping, então a gente foi ao shopping. Ele disse, vamos dar uma olhada nos anéis aqui na joalheria? Isso. Joalheria. E a gente foi e estávamos olhando os anéis, né? E ele estava me mostrando anéis simples, assim, tipo, assim. E eu falei, mas isso... Estamos procurando para um anel de noivado, que para nós é diferente. E esse anel que é só de ouro é de casamento. Do casamento. Então ele... Ok, como que é os anéis de noivado? E ele disse, tem diamantes, tem pedras. E ele, ok. Então a gente estava olhando. E estávamos olhando. E, gente, eu falei, poxa vida, como eu vou falar pra ele que essas pedras não têm o tamanho certo? Sem aparecer materialista, sem aparecer ruim, ou nada disso. Eu não estou falando isso, mas na cultura de americanos,
o anel tem muito significado. Até que depois eu perguntei para minhas amigas para me falar o que elas pensaram sobre anéis de casamento ou de noivo. E eu lembro, a gente saiu de mais uma joalheria. Joalheria, nossa, palavra difícil. Okay. E ele falou, o que você achou? E eu disse, amor, eu não quero ser materialista, eu não quero ser nada disso, eu não quero ser feia. Mas esses anéis são muito pequenas, as pedras são muito pequenas. E ele falou, mas e aí? Qual diferença faz? Por que tem que ser uma pedra tão grande? É porque o anel é uma prova para a família da mulher que o homem pode suportar ela, que ele pode providenciar para ela. Então, porque tradicionalmente o homem guarda 2 a 3 meses de salário para comprar o anel. Então, o maior o salário dele, o maior o anel. São ligados, né? Então, se você chega e mostra para as pessoas ou sua família, vê uma pedra que você realmente que não é muito grande, eles podem pensar que eles provavelmente vão pensar que você viu o tamanho do anel dela? É muito pequeno. Será que ele não pode dar ela outras coisas? Que ele não pode dar ela boas coisas? E talvez eles não devem estar casando agora, porque eles devem esperar até que ele está ganhando mais, quando eles têm mais dinheiro. Porque se isso for o melhor que ele pode dar para ela, não é muito. E também porque eu fiquei muito interessada nisso depois que a gente foi, né? E que eu tive que explicar isso para ele. Então, eu perguntei para minhas amigas. E eu tive amiga que eu perguntei, expliquei como que é. Eu disse, né? Você tem que ter uma anel boa. Você não pode só chegar com uma pedrazinha que nem dá para ver. E ela disse, pois é. Porque se você vem com esse anel muito pequeno, todo mundo vai pensar, ele comprou isso para ela? Ele realmente não deve ser muito sério sobre ela. Porque não mostra nada de sacrifício. Talvez ele não tenha intenção disso para durar para sempre. Porque ele só comprou um anel barato. E eu pensei, poxa, isso é meio verdade. Então, e depois eu fui para minha mãe, eu perguntei para ela e ela disse, sim, o anel que tem um anel bom, que tem um anel que é bonito, que tem uma pedra razoável, isso mostra sacrifício, que o homem ele planejou para isso, que ele guardou dinheiro, que ele estava planejando isso por um pouco tempo. Vocês provavelmente estão ouvindo as babies. E que não é algo só de impulso, que ele não ficou bêbado e fala, vamos casar. Ou eles não ficaram com raiva, ficaram brigando e depois eles ficaram juntos de novo e eles falam, vamos casar. Não, mostra que ele planejou, ele guardou dinheiro e tudo. Eu pausei. Então, e também eu perguntei para minha irmã e ela disse, o anel mostra que o homem te ama. Ela tem quase 15 anos, então ela é um pouco, um pouco jovem, mas ela sabe também da importância. Ela diz, mas isso mostra que ele te ama, isso mostra que ele quer ficar com você, que ele quer fazer você feliz. E também ele está mostrando que você não é disponível. Porque se você só tem um anel pequeno, talvez você pode ser disponível. Porque algumas mulheres, elas compram anéis para elas. Então, é só isso. E eu tava brincando com o Marcos,
depois desse dia. E ele falou, poxa, se isso... Porque, como eu te disse, a gente estávamos olhando para Inês porque ele tinha intenção de me pedir. E a gente achou alguns que eu gostei. Eu mostrei e eu... Poxa, eu não estava pensando nisso. Não pensei que seria assim. Baby girl. E ele disse, se isso é só o anel de noivo, eu nem quero pensar sobre anel de casamento. Mas para nós, muitas vezes o anel de casamento é que acrescenta, é mais simples. Mas ele acrescenta o anel para fazer ele parecer maior ainda. Então, eu vou te dar um exemplo, porque são 2 anéis separados. O grande, aquela com a pedra grande, é de noivo. E a segunda de casamento, normalmente tem algumas pedras, não tem que ter pedras, mas hoje em dia é normal para ter pedrinhas no anel de casamento. Excuse me. Então, eu só dando exemplos, esses é o anel de noivo da minha mãe, do meu pai. Ele pediu ela aqui, e quando eles ficaram casados, e o anel de casamento é essa, que dá acento. Então, quando eles ficaram casados, ficou assim. Assim. Para dar um efeito maior, suponho. E esse estilo é tradicional, é dos anos 80, 90. Minha avó, quando ela noivou com meu avô, eles nunca casaram, mas ele pegou um anel muito grande para ela, que era melhor para uma mulher mais madura. Então, dela foi mais efeito, tipo, com mais efeitos. Tem muitas pedrinhas aqui, com a pedra principal no meio. Mas eu falei que eu gostei de ouro branco, que eu não queria que o anel, tá vendo como esse anel fica muito alto? Eu não queria isso, eu queria mais baixo. E, tipo, esse anel da minha avó é muito, muito alto também. Então, eu queria mais baixo, ouro branco e do estilo Halo, que é com a pedra principal com pedrinhas no redor. Então, eu acho que ele fez muito bem. É muito baixo o perfil. E tá vendo que tem a pedra principal com as pedrinhas no redor. E o anel de casamento é aquele embaixo que só dá acento. Então, para noivo, eu peguei o principal, a pedra grande. E para casar, a gente só adicionou aquele embaixo para dar efeito. Então, é assim, gente, não é para ser feia, não é para ser materialística. Porque eu quero ser clara sobre isso, é só a nossa cultura, isso mostra muita coisa. Não é algo que você só pode ir e pegar qualquer um. Tem tanto peso, tanto peso para a gente sobre isso, porque é tão fundo em nossa cultura, como pensamos sobre isso. É uma prova para a família da mulher que o homem pode suportar ela, que ele pode providenciar para ela. Então, porque tradicionalmente o homem guarda 2 a 3 meses de salário para comprar o anel. Então, o maior o salário dele, o maior o anel. São ligados, né?
Então, se você chega e mostra para as pessoas ou sua família, vê uma pedra que você realmente, que não é muito grande, eles podem pensar que eles provavelmente vão pensar que você viu o tamanho do anel dela? É muito pequeno. Será que ele não pode dar ela outras coisas? Que ele não pode dar ela boas coisas? E talvez eles não devem estar casando agora, porque eles devem esperar até que ele está ganhando mais, quando eles têm mais dinheiro. Porque se isso for o melhor que ele pode dar para ela, não é muito. E também porque eu fiquei muito interessada nisso depois que a gente foi, né? E que eu tive que explicar isso para ele. Então, eu perguntei para minhas amigas. E eu tive amiga que eu perguntei, expliquei como que é. Eu disse, né? Você tem que ter uma anel boa. Você não pode só chegar com uma pedrazinha que nem dá para ver. E ela disse, pois é. Porque se você vem com esse anel muito pequeno, todo mundo vai pensar, ele comprou isso para ela? Ele realmente não deve ser muito sério sobre ela. Porque não mostra nada de sacrifício. Talvez ele não tenha intenção disso para durar para sempre. Porque ele só comprou um anel barato. E eu pensei, poxa, isso é meio verdade. Então, e depois eu fui para minha mãe, eu perguntei para ela e ela disse, sim, o anel que tem um anel bom, que tem um anel que é bonito, que tem uma pedra razoável, isso mostra sacrifício, que o homem, ele planejou para isso, que ele guardou dinheiro, que ele estava planejando isso por um pouco tempo. Vocês provavelmente estão ouvindo as babies. E que não é algo só de impulso, que ele não ficou bêbado e fala, vamos casar. Ou eles não ficaram com raiva, ficaram brigando e depois eles ficaram juntos de novo e eles falam, vamos casar. Não, mostra que ele planejou, ele guardou dinheiro e tudo. Então, assim, galerinha, sobre os anéis, é mais sobre a cultura mesmo, entende? Então, assim, aquela pessoa que tá tendo um relacionamento com uma pessoa de um outro país, tenta se informar sobre a cultura do país. Porque, de repente, pode ser que seja diferente da cultura que você está acostumado. No Brasil, é uma coisa que eu via com meus familiares, com minhas irmãs, com amigos. Já aqui é uma cultura totalmente diferente. Então, em outro país, pode ser que também seja diferente essa cultura de anéis, de tudo, né? Então, se informa direitinho sobre isso para você fazer a coisa bem feita, beleza? Porque é algo que vai durar para a vida. Então, para mim, é um bom investimento. Para babies, na realidade, porque, olha só, é uma coisa de geração em geração. Então, assim, esse aqui foi da avó da Rachel e passou para ela. Esse daqui foi do casamento do pai e da mãe da Rachel, que passou para ela. Esse foi o que eu dei para ela. E assim, e todos esses aqui vão passar para as babies. Então, é algo de geração para geração. E é complicado você quebrar algo, entende? Tipo, quebrar uma coisa que está sendo construída. Então, assim, tomem cuidado quando forem comprar um anel para sua esposa. Principalmente se ela for de outro país, beleza? Então, só saiba sobre as expectativas. É só isso. Só aprende sobre as expectativas, sobre a tradição mesmo. Bom, vamos lá. Essa daqui é a Emery e a outra moça é a Juliana. E estamos aqui para dizer, galerinha, aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, compartilhe o vídeo
E estamos estudando aqui para fazermos estudo de inglês para vocês, entende? E vai dar tudo certo. Então, assim, ajude-nos a ajudar vocês, beleza? E é isso aí, tamo junto. Tchau! Tchau. Tchau!